Bem-vindos à Semana dos Quadrinhos. Eu sou LG. Como vocês estão aí, meu povo? Hoje sozinho aqui de novo. O Érico me abandonou, mas o programa não pode parar porque a leitura de quadrinhos não para. Como vocês estão acostumados, a Semana em Quadrinho eu falo muito dos quadrinhos gringos que eu tenho lido, mas eu vou começar a trazer também um pouco principalmente das mensais que eu venho lendo aqui no Brasil também. Eu quero começar com uma delas, que é a Saga dos X-Men, número 1, a segunda temporada, aquela fase do Jim Lee, tão aclamada, e que acaba assim, vamos dizer, com a fase do Chris Claremont, né? O Eita, travou tudo. Chris Claremont, ele, que é a primeira temporada inteira, né? São lá os 36 números, que eu não acompanhei, não li. Muita coisa eu já tinha lido, scan digital e tudo mais, mas a fase inteira não. E o que eu tenho para falar do primeiro volume da segunda temporada? São dois títulos aqui dentro, X-Men e Uncanny X-Men, que seriam surpreendentes, né, os sensacionais X-Men. A primeira parte dos X-Men são 3 títulos, então a gente tem 1, 2 e 3 do X-Men, desenhado pelo Jim Lee, e é uma história muito legal. De falar que eu gostei bastante, você tem a equipe indo enfrentar o Magneto, então é bem um retorno ao básico, né, retorno a arroz e feijão, mas é um arroz e feijão muito bem feito, tem bastante drama, né, mas tem aquele tchan de loucura de X-Men dos anos 80 e 90, principalmente aquela questão do Magneto, que ele voltou a ser uma história para trás, aí ele voltou a ser um bebê, aí você tem a questão do asteroide, então é muita coisa que já está acontecendo, então pode ser um pouquinho confuso para quem nunca leu X-Men, para quem não conhece muito do universo dos X-Men, né? Porém, o segundo título, que é o Uncanny X-Men, é loucura. Aí é loucura. Se você não conhece X-Men, se você não tem noção do que é o Clube do Hellfire, né, o Clube do Inferno, se você não conhece os Carniceiros, se você não tem noção muito, você vai ficar muito perdido. E eu conheço e eu fiquei perdido. Então, como ponto de partida, é bom. Sim, é bom. Principalmente a metade, um pouco mais da metade do encadernado, que é o X-Men 1, 2 e 3. É mais tranquilo de acompanhar, é mais clássico, os personagens que a gente está acostumado, tem as duas equipes, tem essa missão de resgate e tudo mais. Show de bola. Agora, Uncanny X-Men, que é o 281, 282, então é uma sequência. Eu achei que não é um ponto de partida, não. Se você não conhece os X-Men, você vai ficar muito, muito confuso mesmo, muito perdido. Mas, é aquilo, é um encadernado bom, desenhos legais, coloração da época, o, o pôster da época também. E tem uma coisa, né, que até o nosso Carlos, o colecionador por hobby, um abraço para ele, falou, que o Jim Lee, ele escreve apenas 12 números dos X-Men, então um ano, né, de publicação. Então até o volume 4 é a fase do Jim Lee, depois ele sai da Marvel e vai para Image, então provavelmente eu devo fazer só até o número 4, a não ser que a série realmente me pegue e tudo mais, eu fica querendo ler mais, porque eu não sou o maior fã de X-Men que tem não, viu? Esse é o Érico, conhece um pouquinho mais. Mas eu gostei. Valeu a pena, apesar da confusão do, do segundo momento, né? Do segundo título. E agora eu quero fazer uma defesa da Espada Selvagem de Conan. Eu sei que eu falei desse título aqui do quadrinho quando eu trouxe as compras do mês e tudo mais. Sempre recomendo Conan. E eu vi muita gente falando aí pela Gibisfera que a leitura é rápida, a gente não entende por que a história existe, a revista, não sei o que, tá faltando alguma coisa, e eu tenho que discordar. Eu vou defender muito a Espada Selvagem aqui. Primeiro, eu tô gostando muito de ser uma publicação, então estão no volume 3, que não pensa em recontar os contos do Conan. Então isso para mim é o ponto positivo. É coisas originais, são histórias originais. Então você não vai ver uma recontar da, sei lá, Rainha da Costa Negra, Além do Rio Negro, a Cidadela dos Condenados, Torre do Elefante, Fênix na Espada. Não, são histórias originais, histórias muito legais. Segundo, não é só uma história que tem aqui dentro. Você tem a Conan principal,
No volume 1 você tem um pedaço lá do Solomon Kane, que é uma história em 3 pedaços, aqui é a conclusão, na segunda parte tem a metadinha, e aqui é a conclusão. E você tem nessa aqui uma segunda história do Conan, aquelas histórias mudas, né? Desenhos muito bons. Então, o desenho é muito legal, a ação, então a história, para quem gosta de chegar, relaxar, é uma história de ação, uma história de fantasia, com homens fortes de espada na mão, e monstros, e guerreiros, e lutas. Cara, isso aqui é um deleite, é um deleite. É uma coleção que eu tenho feito com muita, muita alegria. E eu tô planejando um vídeo também, onde eu vou comparar a espada do Conan clássica, antiga, com a atual, pra gente fazer um comparativo para ver como eram as histórias, como é que era o desenvolvimento, qual que é mais legal. Mas fica aí, a minha defesa e a minha recomendação de Espada Selvagem de Conan. Se você quiser, se interessou por pegar esse título, pega o do número 1. É fácil de encontrar, tem disponível aí, principalmente para você pegar o Solomon Kane inteiro. Mas em termos de Conan você não precisa, tá? Não precisa ler. É muito recomendado. Bom, agora bora lá para nossas leituras gringas, porque, cara, eu escolhi só 3 títulos para falar, porque eu não vou nem falar nada, eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é o Absolute Batman, ou esse caso aqui, o Absolute Batbane. Um pouquinho de spoiler leve, o Bane, ele capturou o Batman, capturou o Bruce Wayne, e o Bruce Wayne ele tá sendo testado pelo Bane, tanto mentalmente quanto fisicamente, em um lugar chamado Arkham. Então, o Bane cria cenários de fuga do Bruce Wayne, né, pro Batman. O Batman foge e recapturado. E esse quadrinho trabalha com a ideia de que o Bane, ele tá querendo criar no Bruce Wayne um segundo ele. Então a gente fica sabendo quem é o Bane, a história de origem dele e por que ele é desse jeito, por que ele é desse tamanho, por que ele é tão monstruoso, por que ele é tão gigantesco. E essa ideia dele querer criar um segundo dele é muito interessante. E a gente tem um vislumbre disso aqui. E uma coisa que é bem interessante, o gibi ele não deixa bem claro que realmente isso aqui, né, que o Bruce Wayne se torna um Bat-Bane, realmente aconteceu. Mas de qualquer forma é uma coisa muito maluca, né? O Scott Snyder tá realmente entregando tudo no Absolute Batman, tá sendo uma história muito divertida. Então, fica aí a minha recomendação. Qualquer dia eu vou, principalmente quando começar a chegar, né, o título no Brasil, a gente vai falar mais profundamente de cada volume, de cada história, de cada personagem. Mas para não estragar muito, só dar um parecer para vocês. Absolute Bane. Próximo título aqui, eu escolhi essa capa alternativa aqui da Black Cat, da Mulher Gato. Eu não sei se é a primeira vez que a Celina tem um... Celina não, cara. Celina é a Mulher Gato. A Felicia tem um título solo, mas ela tá andando em conjunto ali com a Amazing Spider-Man. A questão do Peter tá um pouco diferente, isolado. Ninguém entende o que tá acontecendo com o Peter Parker. Ele parece que tá meio quebrado, não ligando com as responsabilidades do dia a dia dele, do trabalho, do Homem-Aranha e tudo mais. E a Gata Negra, que tá meio que num relacionamento com ele nesse momento, tentando falar, pô, fazer as coisas do meu jeito. Uma história interessante, cara. Assim, nada demais, feijão com arroz, mas tem um certo mistério de investigação e tudo mais. E é legal que é uma personagem que ela tem um aspecto meio anti-heróico, né? E ela passando a agir como uma heroína, então tá bacana, gostei. Mas, pra mim, a maior surpresa da semana, tirando o Absolute Batman, foi All New Spider-Gwen, The Ghost Spider. É legal que a Spider-Gwen é uma personagem nova, né? Ela ganhou muita atração ali por conta dos filmes do Aranha-Verso. Tanto é que esse é o título 70 pouquinho, 72, 74 da personagem, o legado, né? Desde o primeiro. Mas já é, sei lá, o terceiro ou quarto recomeço da história dela, né? E esse aqui começa com a Spider-Gwen resetada. Ela tava com algumas tramas ali que eu não sei direito porque eu não acompanhava,
mas basicamente ela conseguiu poderes cósmicos e ela utilizou esses poderes cósmicos para transportar ela e o pai para o universo 616. Então a gente começa a acompanhar a Spider-Gwen dentro do universo 616. Ela com os poderes de aranha, né, normal, combatendo crime e tudo, e tem um lance dela querer se sentir acolhida, então ela tem uma banda, né, o lance da Spider-Gwen, que ela é baterista de uma banda, então é ela tentando juntar uma banda e tudo mais, conversando com o pai, tendo essa relação de pai e filha e tudo. O pai dela é policial, né, igual a Gwen normal, que a gente tá acostumado, e a gente tem a introdução de um novo vilão, que é um simbiote, um novo simbiote. Eu achei só o fato dele ser um simbiote uma coisa meio chata, porque a gente tá cheio de simbiote, simbiote pra cá, simbiote pra lá, simbiote tudo quanto é lugar, simbiote até debaixo da cama. Mas o fato é que o desenho me chamou muita atenção, a personalidade dela me chamou muita atenção, o fato de ser um título novo, né, com essa pegada pé no chão de herói urbano que o Homem-Aranha tem, que a Spider-Gwen tem, eu gostei. Gostei, primeira vez que eu leio Spider-Gwen solo e curti. Curti, vou dar sequência, foi uma surpresa realmente muito agradável. Espero que não demore muito para chegar aqui no Brasil, porque realmente é um título muito divertido. E esse mês que vem, né, se der tudo certo, a gente dá continuidade a esse título. Bom, galera, é isso. Semana em quadrinhos curtinho. Essa semana a gente falou bastante pra mim, que é a grande recomendação, que é a Espada Selvagem de Conan. Talvez um dos melhores. Não é mensal, né? Uma bimensal, mas uma dessas revistas periódicas que tem no mercado para você que não quer ler super-herói, que não gosta de super-herói, tá afim de conhecer o Conan. Nunca li Conan na minha vida, não sei do que se trata. Então, realmente é muito bom. Se você não tiver acesso a um, você pode pegar a 2, a 3, tudo mais, que é só o Solomon Kane que realmente vai ficar um pouquinho fora de ordem, mas é um bem pequenininho, sabe? É uma história bem curta. O foco da espada é o Conan e são histórias muito boas, histórias sempre isoladas. Acho que é uma ótima forma de você conhecer o personagem. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.